Pantanal é uma das maiores maravilhas que Deus colocou sobre a terra, uma verdadeira obra divina, onde a vida floresce em meio a desafios intensos. Nesse cenário deslumbrante, onde as águas dominam durante meses e desaparecem com a seca, os animais se adaptam e sobrevivem de forma quase milagrosa. Cada espécie, cada criatura parece guiada por uma força maior que orquestra a sinfonia da vida nesse lugar único. Se pararmos para observar, é impossível não perceber a presença de Deus na forma como essas criaturas se moldam às condições extremas, encontrando sempre uma maneira de seguir em frente. Os ciclos de cheia e seca são como os altos e baixos da nossa própria vida, e assim como os animais do Pantanal, muitas vezes precisamos nos adaptar, ser resilientes e confiar que há um plano divino guiando nossos passos. A cada enchente, a cada seca, a fauna pantaneira nos ensina lições preciosas sobre força, resistência e fé. E assim como no Pantanal, em nossa vida também existem momentos de abundância e de escassez, mas com fé em Deus, sabemos que tudo é passageiro e que sempre há um novo começo. Neste vídeo, vamos explorar como cada animal do Pantanal vive e sobrevive, refletindo a sabedoria que Deus implantou em toda a sua criação. Vamos descobrir as estratégias fascinantes que essas criaturas utilizam para enfrentar as cheias e secas e, quem sabe, aprender com elas a perseverança que tanto precisamos em nossa caminhada. Quando o Pantanal é inundado pelas cheias sazonais, os jacarés se tornam os predadores dominantes da região. Silenciosos e ágeis na água, eles aproveitam a abundância de peixes trazidos pelas águas. Com sua visão aguçada e movimentos rápidos, conseguem capturar presas facilmente. Durante as cheias, os jacarés também disputam território entre si, demonstrando uma hierarquia clara. A habilidade de se camuflar entre as águas turvas faz deles caçadores implacáveis. Nas secas, o cenário muda drasticamente para os jacarés. Com a retração das águas, eles precisam buscar poças remanescentes, onde a luta por espaço e comida é intensa. Muitos se enterram na lama, reduzindo a atividade para economizar energia até as chuvas retornarem. Nesse período, a sobrevivência depende da capacidade de adaptação ao novo ambiente, onde a escassez é um desafio. O ciclo de vida dos jacarés é moldado pela água. A reprodução dos jacarés também está intimamente ligada às águas do Pantanal. Durante a estação das chuvas, as fêmeas preparam seus ninhos em áreas seguras para a postura dos ovos. Após a eclosão, os filhotes enfrentam seus próprios desafios, como a predação por aves e outros répteis. As águas, enquanto trazem fartura, também carregam perigos. Apenas os mais fortes e adaptados sobrevivem nesse ecossistema competitivo. As capivaras são os maiores roedores do mundo e habitantes comuns do Pantanal. Durante as cheias, elas aproveitam as áreas alagadas para se proteger de predadores, como onças e jacarés. Suas habilidades de natação são impressionantes, permitindo que fujam rapidamente para a água quando se sentem ameaçadas. Alimentando-se de vegetação aquática, as capivaras encontram nas cheias uma oportunidade de fartura. Sua vida em grupo também ajuda na proteção. Com a chegada da seca, o desafio das capivaras é encontrar pasto fresco. A vegetação fica escassa e elas precisam se deslocar para áreas mais verdes ou onde há corpos d'água remanescentes. As capivaras mantêm um comportamento social forte, o que as ajuda a se defender coletivamente contra predadores terrestres. A comunicação entre elas é crucial para a sobrevivência, com sinais sonoros de alerta quando há perigo. Na época de reprodução,
as fêmeas capivaras dão à luz em áreas seguras, muitas vezes próximas a fontes de água. Os filhotes, após o nascimento, já conseguem nadar e se integrar ao grupo rapidamente. O instinto protetor da mãe e do grupo é essencial para garantir a sobrevivência das novas gerações. Mesmo em um ambiente desafiador, as capivaras mostram uma incrível capacidade de adaptação. A onça-pintada, maior felino das Américas, é a rainha das florestas do Pantanal. Durante as cheias, a onça se aproveita das águas para caçar, utilizando seu corpo robusto e capacidade de natação para emboscar presas como capivaras e jacarés. Sua camuflagem natural a torna quase invisível nas florestas alagadas. A habilidade de caçar tanto em terra quanto na água a coloca no topo da cadeia alimentar. A onça é paciente e estratégica em cada movimento. Na seca, a onça precisa cobrir maiores territórios em busca de presas, já que a disponibilidade de alimento diminui. Seus sentidos aguçados ajudam-na a localizar alvos em áreas mais secas, e sua força permite ataques rápidos e precisos. A escassez de água faz com que os encontros com outras onças se tornem mais frequentes, levando a disputas territoriais. Mesmo assim, a onça mantém seu status como predadora dominante. A reprodução da onça-pintada é um evento raro e importante para a preservação da espécie. Durante a época de acasalamento, machos e fêmeas se encontram em áreas isoladas, e a fêmea, após o período de gestação, cuida sozinha dos filhotes. A sobrevivência dos jovens depende da habilidade da mãe em encontrar alimento suficiente para todos. A vida no Pantanal exige força e resiliência da rainha das florestas. As antas são os maiores mamíferos terrestres do Pantanal, conhecidas por sua tranquilidade e hábitos solitários. Durante as cheias, elas encontram nas áreas alagadas uma abundância de plantas aquáticas para se alimentar. Suas habilidades de natação ajudam-nas a cruzar grandes áreas inundadas em busca de alimento. A anta é uma exploradora, movendo-se em silêncio pelas matas e áreas abertas, sempre em busca de água e vegetação fresca. Com a seca, as antas precisam se adaptar ao novo cenário, onde o alimento se torna mais escasso e os corpos d'água desaparecem. Elas se deslocam por grandes distâncias em busca de áreas mais úmidas, muitas vezes compartilhando espaço com outras espécies que também precisam de água. A anta, com sua dieta variada, consegue sobreviver tanto em épocas de abundância quanto de escassez, sempre se mantendo longe dos predadores. A reprodução das antas ocorre de forma tranquila, com a fêmea dando à luz apenas um filhote por vez. O cuidado maternal é intenso, e o jovem filhote segue a mãe por vários meses, até estar pronto para se aventurar sozinho. A vida no Pantanal é cheia de desafios para esses gigantes pacíficos, mas sua natureza resiliente e capacidade de adaptação garantem a sobrevivência da espécie. As sussuaranas, também conhecidas como pumas, são predadoras ágeis que se destacam nas regiões mais secas do Pantanal. Durante as cheias, elas buscam as áreas elevadas, longe das inundações, onde as presas terrestres ainda circulam. Silenciosas e solitárias, as sussuaranas se escondem entre as matas e cerrados, aguardando o momento certo para atacar. Sua capacidade de adaptação às condições climáticas faz delas caçadoras extremamente versáteis. No período de seca, as sussuaranas têm maior facilidade para caçar, já que as presas precisam se deslocar para encontrar água. Elas aproveitam esses deslocamentos para emboscar capivaras, veados e pequenos mamíferos. Sua visão aguçada e reflexos rápidos permitem ataques precisos, e sua habilidade de escalar árvores as ajuda a escapar de predadores maiores, como as onças pintadas. A seca oferece oportunidades únicas para essas caçadoras solitárias. A reprodução das sussuaranas ocorre em qualquer estação, dependendo da disponibilidade de presas. As fêmeas criam seus filhotes sozinhas, ensinando-os a caçar e a se esconder dos perigos do Pantanal. A vida dessas jovens sussuaranas
é repleta de desafios, e apenas os mais fortes conseguem chegar à fase adulta. As sussuaranas são exemplos de resiliência e adaptabilidade em um ambiente tão dinâmico quanto o Pantanal. A lontra, uma nadadora ágil e solitária, se destaca entre os mamíferos do Pantanal por sua habilidade de caçar peixes nas águas profundas. Durante as cheias, ela encontra uma abundância de peixes e pequenos crustáceos, sua principal fonte de alimento. Com seus movimentos rápidos e sua destreza aquática, a lontra explora os rios e lagos, sempre à procura da próxima refeição. A vida na água é uma segunda natureza para essa pequena caçadora. Na seca, as lontras enfrentam um cenário mais difícil, já que os rios e lagos secam, concentrando os peixes em áreas menores. Isso torna a busca por alimento mais competitiva, mas também facilita a captura de presas que ficam presas nas poças remanescentes. Para se proteger de predadores, a lontra faz tocas nas margens dos rios, onde pode descansar e cuidar de seus filhotes em segurança. A seca, embora desafiante, também oferece oportunidades. A reprodução das lontras acontece no início da estação chuvosa, quando há abundância de alimentos para sustentar a mãe e os filhotes. As tocas são construídas em locais estratégicos, longe das inundações. Após o nascimento, os filhotes dependem da mãe por vários meses, até aprenderem a caçar sozinhos. As lontras demonstram uma incrível capacidade de adaptação ao ritmo das águas do Pantanal, vivendo uma vida solitária, mas eficiente. O coati é um mamífero pequeno, mas extremamente inteligente, encontrado em todo o Pantanal. Ele é um oportunista nato, adaptando sua dieta conforme a disponibilidade de alimentos. Durante as cheias, ele explora as margens das áreas alagadas em busca de insetos, pequenos frutos e até ovos de aves. Seu focinho longo e flexível o ajuda a vasculhar o solo e a vegetação em busca de comida. Em pequenos grupos, os coatis são habilidosos exploradores. Na seca, o coati precisa redobrar seus esforços para encontrar alimento. A falta de vegetação fresca e de insetos obriga-o a ser ainda mais criativo. Ele invade tocas, procura por restos de comida deixados por outros animais e pode até se aproximar de áreas habitadas em busca de oportunidades fáceis. A curiosidade do coati é sua maior aliada, permitindo que ele explore uma ampla variedade de fontes de alimento durante os períodos mais difíceis. O coati vive em pequenos grupos sociais e, durante a época de reprodução, a fêmea escolhe locais seguros para parir. Os filhotes, quando nascem, são extremamente dependentes da mãe, mas logo se juntam ao grupo nas expedições em busca de comida. A vida no Pantanal exige que o coati seja flexível e atento, sempre buscando novas maneiras de garantir sua sobrevivência em um ambiente tão dinâmico. O porco do mato, também conhecido como queixada, é um mamífero que vive em grupos grandes e organizados, o que o ajuda a sobreviver no ambiente hostil do Pantanal. Durante as cheias, esses grupos se deslocam pelas áreas de floresta alagada, sempre em busca de raízes, frutas e pequenos insetos para se alimentar. Eles mantêm uma estrutura social bem definida, onde os indivíduos se protegem mutuamente contra predadores, como as onças. Com a chegada da seca, o porco do mato enfrenta um novo conjunto de desafios. A vegetação se torna mais escassa e a água mais rara. O grupo precisa se mover constantemente em busca de áreas onde ainda há comida disponível. Além disso, as disputas por território com outros grupos se tornam mais frequentes, exigindo maior organização e cooperação entre os membros. A seca intensifica a competição por recursos. Na época de reprodução, as fêmeas se separam temporariamente do grupo para dar à luz em locais protegidos. Os filhotes são altamente dependentes das mães, mas logo se juntam ao grupo, onde aprendem a se defender e a encontrar alimento. A vida em grupo é a chave para a sobrevivência dos porcos do mato no Pantanal, um ambiente onde a união faz a força. As emas são as maiores aves do Pantanal, embora não voem. Durante a estação seca,
Essas aves gigantes exploram as áreas abertas em busca de insetos, sementes e pequenos animais para se alimentar. Elas utilizam suas longas pernas para cobrir grandes distâncias e encontrar alimento, adaptando-se bem à escassez de água. As emas são animais sociais, geralmente vistas em pequenos grupos que se deslocam juntos pelas planícies secas do Pantanal. Quando as chuvas voltam e as áreas alagadas se formam, as emas precisam ajustar seus hábitos alimentares, buscando áreas mais elevadas para se manterem secas. Elas continuam a explorar os campos, mas agora encontram uma abundância de novos insetos e plantas frescas. A dieta da ema é extremamente variada, e sua capacidade de adaptação à mudança sazonal de recursos é essencial para sua sobrevivência. Durante a época de reprodução, as emas machos são responsáveis por chocar os ovos e cuidar dos filhotes, enquanto as fêmeas continuam a vida em grupo. Esse comportamento único garante que a próxima geração esteja protegida e bem alimentada. Os filhotes, que nascem bastante independentes, logo começam a explorar o ambiente com o pai. As emas são verdadeiros sobreviventes do Pantanal, utilizando inteligência e adaptabilidade para prosperar. A garça branca é uma figura icônica no Pantanal, famosa por sua elegância ao caçar nas águas rasas. Durante as cheias, a garça explora os alagados em busca de peixes e pequenos animais aquáticos. Suas longas pernas e bico afiado permitem que ela se mova com precisão entre as águas, capturando presas com extrema rapidez. A garça branca é uma caçadora paciente, que pode ficar imóvel por longos períodos até o momento exato para atacar. Quando a seca chega, a garça branca se adapta buscando os últimos corpos d'água disponíveis, onde ainda consegue encontrar presas. A falta de grandes alagados limita seu território de caça, mas sua capacidade de voar longas distâncias em busca de novos recursos a torna extremamente resiliente. Muitas vezes, pode-se ver essas aves se alimentando em pequenos remanescentes de rios ou em lagoas quase secas. Na época de reprodução, a garça branca constrói ninhos em árvores próximas a áreas alagadas, garantindo uma proximidade contínua com fontes de alimento. O casal cuida dos filhotes até que estejam prontos para explorar o ambiente por conta própria. A beleza e a habilidade da garça branca tornam essa ave uma das mais fascinantes e bem adaptadas ao ecossistema pantaneiro. As iguanas, répteis de sangue frio, são comuns no Pantanal, adaptadas ao clima tropical e às mudanças sazonais do ambiente. Durante as cheias, elas permanecem nas copas das árvores, evitando as áreas alagadas. Lá, elas se alimentam de folhas, flores e pequenos insetos, aproveitando a abundância de vegetação fresca que cresce durante a estação chuvosa. Sua habilidade de subir em árvores altas oferece proteção contra predadores e as mantém em segurança. Na estação seca, as iguanas descem das árvores e buscam locais ensolarados para se aquecer e continuar se alimentando. A vegetação torna-se mais escassa e elas precisam economizar energia, diminuindo sua atividade. A capacidade de regular a temperatura corporal por meio da exposição ao sol é fundamental para sua sobrevivência. A seca também oferece maior risco de predação e as iguanas precisam ser cautelosas ao se moverem em busca de alimento. Durante a época de reprodução, as fêmeas cavam buracos na terra seca para depositar seus ovos, garantindo que eles estejam seguros e longe de predadores. Após a postura, os filhotes nascem e precisam rapidamente aprender a se defender sozinhos. As iguanas são exemplos de resistência e adaptação no Pantanal, utilizando seus instintos e habilidades naturais para sobreviver às condições adversas de um ecossistema em constante mudança. Os biguás, também conhecidos como corvos marinhos, são aves aquáticas especialistas em mergulho que se destacam nas cheias do Pantanal. Durante esse período, eles formam bandos e mergulham em busca de peixes, sua principal fonte de alimento. A habilidade de mergulhar profundamente, somada à sua visão subaquática apurada,
permite que capturem presas com facilidade. Nas águas turvas e abundantes, os biguás encontram fartura e segurança. Na estação seca, quando as águas recuam, os biguás precisam buscar corpos d'água remanescentes para continuar se alimentando. Eles seguem os fluxos dos rios e lagos, migrando para áreas onde a disponibilidade de peixes ainda é boa. Nessa época, a disputa por alimento se intensifica e os biguás precisam competir com outras aves e predadores aquáticos pelo sustento. Mesmo assim, eles continuam a caçar com sua impressionante precisão. A reprodução dos biguás ocorre nas árvores próximas às áreas alagadas. Os casais trabalham juntos para construir ninhos com gravetos, onde os ovos são chocados. Após a eclosão, os filhotes são alimentados com peixes regurgitados pelos pais, até que estejam prontos para mergulhar e caçar sozinhos. Esses pescadores das águas pantaneiras são um exemplo de como a vida pode prosperar mesmo em meio às mudanças constantes do ecossistema. O cervo do Pantanal é uma das maiores espécies de cervídeos da América do Sul e é perfeitamente adaptado às cheias do Pantanal. Durante a estação chuvosa, ele se movimenta com facilidade pelas áreas alagadas, graças às suas longas pernas. Essas características permitem que ele se alimente da vegetação aquática sem grandes dificuldades. Apesar do cenário aquático, o cervo do Pantanal está sempre atento aos predadores, como a onça-pintada. Quando a seca chega, o cervo do Pantanal busca áreas mais próximas aos remanescentes corpos d'água. A vegetação torna-se mais escassa e ele precisa se adaptar, alimentando-se de plantas que crescem nos terrenos secos. Sua grande capacidade de locomoção é fundamental nessa busca por alimento. Além disso, a seca torna a convivência com outros herbívoros mais competitiva, especialmente em regiões de pastagem limitada. Na época de reprodução, os machos disputam território e direito ao acasalamento, utilizando seus chifres robustos. As fêmeas, por sua vez, escolhem cuidadosamente o local para parir, geralmente em áreas mais seguras e secas. Os filhotes, nascidos após a estação das chuvas, já precisam desde cedo aprender a lidar com os desafios do ambiente. A força e a resistência são fatores essenciais para a sobrevivência dessa espécie. A arara azul é uma das espécies mais emblemáticas do Pantanal e está entre as maiores aves do mundo. Durante as cheias, ela se alimenta de frutos e sementes das árvores que crescem nas margens dos rios e áreas alagadas. Sua poderosa mandíbula é capaz de quebrar até as sementes mais duras, como as de palmeiras, garantindo uma dieta rica e nutritiva. As araras azuis costumam voar em pares ou pequenos grupos, criando uma imagem majestosa nos céus pantaneiros. Na estação seca, a escassez de frutos obriga a arara azul a voar grandes distâncias em busca de alimento. Ela depende fortemente das palmeiras, que ainda conseguem sobreviver ao calor seco do Pantanal. Além disso, a arara utiliza seu voo poderoso para explorar novas áreas e garantir que não falte comida. A seca é um período de desafios, mas a arara azul se destaca por sua resistência e capacidade de adaptação. A reprodução da arara azul acontece geralmente em grandes árvores ocas, onde ela põe seus ovos. O casal se reveza no cuidado com os filhotes, e após o nascimento, os jovens araras permanecem com os pais por um longo período, aprendendo a se alimentar e a voar. A arara azul é um símbolo da biodiversidade do Pantanal e sua presença imponente reflete a riqueza desse ecossistema. O papagaio verdadeiro é um dos pássaros mais carismáticos do Pantanal, conhecido por sua habilidade de imitar sons e sua incrível comunicação vocal. Durante as cheias, ele vive nas copas das árvores, longe das inundações, e se alimenta de frutas, sementes e brotos que ficam disponíveis nessa época. Sua capacidade de voar longas distâncias permite que ele explore várias áreas em busca de alimento. Em bandos, os papagaios voam sincronizados, criando um espetáculo visual e sonoro. Na estação seca, a escassez de frutos obriga o papagaio verdadeiro a adaptar sua dieta. Ele se alimenta de sementes mais duras
e outras plantas que conseguem sobreviver à aridez. É comum vê-los em bandos maiores, viajando juntos em busca de fontes de alimento, enquanto mantêm uma comunicação constante entre si. A sociabilidade do papagaio é um fator-chave para sua sobrevivência no Pantanal. Na época de reprodução, os papagaios constroem seus ninhos em ocos de árvores, longe do alcance de predadores terrestres. O casal cuida dos ovos, e após a eclosão, os filhotes são alimentados pelos pais até estarem prontos para voar. A inteligência e a capacidade de adaptação do papagaio verdadeiro fazem dele um dos sobreviventes mais bem-sucedidos no Pantanal, um ambiente cheio de desafios. As sucuris são algumas das maiores cobras do mundo e reinam soberanas nas águas do Pantanal. Durante as cheias, essas serpentes se aproveitam da vasta área alagada para caçar presas como capivaras, aves e até jacarés menores. Sua estratégia de caça é furtiva, aproximando-se silenciosamente das vítimas antes de dar o bote, enrolando-se ao redor da presa até sufocá-la. A água oferece à sucuri um ambiente ideal para sua locomoção e camuflagem. Na estação seca, a sucuri se adapta à escassez de água buscando refúgio nas poças remanescentes, onde os animais ainda se aglomeram para beber. Esse ambiente reduzido facilita a caça, pois as presas se tornam mais concentradas. No entanto, a falta de umidade obriga a sucuri a se esconder em buracos de lama para manter seu corpo hidratado. Apesar de seu tamanho impressionante, a sucuri precisa ser estratégica para sobreviver à seca. A reprodução das sucuris ocorre geralmente durante as cheias, quando há abundância de presas para sustentar as fêmeas grávidas. Elas dão à luz a uma ninhada de filhotes já prontos para nadar e caçar. Os jovens precisam rapidamente aprender a se defender e a caçar por conta própria, pois o Pantanal é cheio de predadores. As sucuris são uma força a ser respeitada nas águas pantaneiras, onde cada movimento é cuidadosamente calculado. O jaburo, ou cabeça seca, é uma ave de grande porte que domina as áreas alagadas do Pantanal. Durante as cheias, ele se destaca como um habilidoso pescador, utilizando seu longo bico para capturar peixes em águas rasas. Com sua postura imponente e movimentos precisos, o jaburu se alimenta de uma grande variedade de presas aquáticas, incluindo pequenos peixes, crustáceos e até sapos. A abundância de água facilita sua sobrevivência durante esse período. Na estação seca, o jaburu precisa se adaptar à escassez de corpos d'água. Ele voa grandes distâncias em busca de lagoas e brejos, onde ainda haja alguma atividade aquática. Seu bico robusto lhe permite explorar poças rasas em busca de presas, enquanto sua habilidade de voar torna mais fácil encontrar novos territórios. O jaburu é uma ave paciente, que sabe esperar o momento certo para atacar suas presas. O jaburu constrói seu ninho em grandes árvores, muitas vezes próximo a áreas alagadas, para garantir a proximidade de fontes de alimento. Durante a época de reprodução, os casais se revezam no cuidado dos ovos, garantindo que os filhotes tenham comida e proteção até estarem prontos para voar. A reprodução bem-sucedida do jaburu depende de sua habilidade em encontrar água e comida em todas as estações do ano. O tamanduá-bandeira é um dos animais mais curiosos do Pantanal, com sua longa língua especializada em capturar formigas e cupins. Durante as cheias, ele se desloca para áreas mais secas, onde encontra colônias de insetos em abundância. Sua dieta altamente especializada faz com que ele tenha poucos concorrentes no ambiente. O tamanduá usa suas fortes garras para abrir os cupinzeiros, consumindo centenas de insetos em poucos minutos. Na estação seca, o tamanduá-bandeira enfrenta o desafio da escassez de insetos, já que muitas colônias subterrâneas se tornam inacessíveis. Ele precisa cobrir grandes territórios em busca de alimento, o que o torna mais vulnerável a predadores como as onças. Sua pelagem espessa o protege do sol forte, enquanto seu comportamento solitário garante que ele não precise competir diretamente com outros indivíduos pela comida. O tamanduá-bandeira tem um ciclo de reprodução longo e, geralmente, dá à luz apenas um filhote de cada vez.
A mãe carrega o filhote nas costas por vários meses, protegendo-o de predadores até que ele esteja pronto para seguir seu próprio caminho. A vida no Pantanal, com suas cheias e secas, é um desafio constante para esses caçadores de insetos que precisam de paciência e resiliência para sobreviver. Se observarmos de perto, podemos ver que a criação de Deus no Pantanal é um reflexo de sua grandiosidade e perfeição. Cada animal, com suas lutas e vitórias, nos mostra que, assim como eles, somos capazes de superar qualquer obstáculo que a vida nos impõe. Assim como Deus cuida de cada ser vivo no Pantanal, Ele também cuida de nós, nos guiando e nos fortalecendo em meio às dificuldades. O Pantanal é uma lição viva de que a vida sempre encontra um caminho e que, com fé, podemos enfrentar nossas próprias tempestades e secas. Agora, a questão que fica é: o que você pode aprender com a vida no Pantanal? Quais mudanças precisa fazer para enfrentar seus próprios desafios, confiando que há um propósito maior por trás de tudo? Permita que essas lições inspirem você a se adaptar, a ser resiliente e a confiar na presença de Deus em sua vida. Se essas reflexões tocaram você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre como aplicar essas lições na sua vida. Deus sempre tem algo novo para nos ensinar e juntos podemos seguir crescendo e nos fortalecendo.